E aí, tudo na paz? Provavelmente você já ouviu alguém citar algo sobre o calvinismo e o arminianismo. Mas será que você tem uma visão clara dessas duas linhas de raciocínios cristã? Neste vídeo eu quero oferecer a você uma visão, digamos que mais clara, desses dois conceitos. Meu nome é Anderson Silva e seja muito bem-vindo a mais uma reflexão e fé. De forma resumida, podemos dizer que calvinismo e arminianismo são duas doutrinas da salvação, ou seja, são duas linhas de pensamento que ajudam cristãos a entender o processo de como o homem é salvo por Cristo. Elas levam esses nomes em referência aos teólogos que defendiam as ideias. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, o arminianismo tem base nos pensamentos de Jacobus Arminius. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença cada. Na Holanda, os discípulos de Arminius criaram e defenderam os 5 pontos dos arminianos frente ao conselho de igrejas do país. Para que essa nova doutrina fosse analisada, líderes e teólogos se reuniram em 154 sessões conhecidas como Sínodo de Dort. Ao final das análises, os líderes concluíram que os pensamentos de Armínio e seus seguidores eram heréticos, ou seja, não condiziam com a verdade bíblica. Por isso, eles formularam um documento de reafirmação do que acreditavam, os 5 pontos do calvinismo. E quais as grandes diferenças entre essas correntes teológicas? Como falei, os 5 pontos estão relacionados à salvação e à liberdade do homem de ir ou não a Cristo. O primeiro ponto de distinção é a diferença à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem livre arbítrio para escolher seguir a Deus ou não. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se direcionar a Cristo. Em contraste, o calvinismo prega a depravação total, uma teoria que afirma que o homem é caído e escravo do pecado. Em Romanos, por exemplo, lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, precisando que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Eleição condicional versus incondicional. Em Efésios 1, 4, 7, Paulo fala sobre a eleição de Deus. Essa eleição é uma questão que está na Bíblia, mas recebe interpretações diferentes segundo o calvinismo e o arminianismo. Para o arminianismo, Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Já para a doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aquele a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Desta forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas sim à vontade de Deus. Graça resistível versus irresistível. Em Efésios 2,8 afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sendo assim, a salvação pela graça é uma doutrina bíblica, mas o homem pode rejeitar a graça de Deus em sua vida? No calvinismo e no arminianismo, eles se divergem também nesse ponto. Para o arminianismo, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo, ou seja, escolher não ser atraído por ela para a salvação em Cristo. Desta forma, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus e depois aceitá-lo. Entretanto, se o homem está caído, se o homem está em depravação total, como ele pode ir a Deus
voluntariamente. Eis a questão. Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando sua orientação pecaminosa. Apenas assim o homem consegue ter fé e ser atraído de forma irresistível pela graça de Deus. Queda da graça versus graças preservadora. Outro ponto que essas duas teorias têm visões diferentes é sobre a perda da salvação. Para o arminianismo, o homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Já o calvinismo entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar na obra que Ele mesmo começou. Eles não estão isentos de pecar, mas irão se arrepender por causa do amor que eles têm a Cristo. Então, como você viu aqui, o calvinismo e o arminianismo são doutrinas cristãs que discordam nestes pontos que eu citei. Para que você escolha uma linha de pensamento, sugiro a você que faça sua própria leitura bíblica e peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente e que te conduza nessa experiência e no assunto em questão. Beleza? Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha entendido. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!